Fala, galera do Pré-IFES, tudo bem? Eu sou o professor Buiu de História e vamos dar sequência, né, ao nosso conteúdo de História. Nós estamos ainda na apostila 1, né, no período moderno, lembrando, né, mais uma vez que a nível de estudos para o IFES, os conteúdos relevantes e que normalmente são cobrados anualmente é a partir da Idade Moderna, beleza? Então a gente viu lá o capítulo 1, 2 e o 3, que fala ali do absolutismo, mercantilismo, grandes navegações e por aí vai, nessa sequência. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar o Renascimento, beleza? Então, para quem está com a apostila aí, que gosta de acompanhar pela apostila, a aula de Renascimento está no capítulo 4, tá ok? Eu não vou informar a página porque eu não tenho, na minha apostila, ela está fracionada. Então, pega a apostila, coloca ela aí para quem quiser anotar, né? E de repente eu falo algum conceito, a gente trabalha uma questão aqui na aula de hoje, um conceito, e esse próprio conceito, o que ele está falando? Aí vocês dão uma olhada aí na apostila, né? Então, é interessante você estar com ela do lado. Outra coisa, pitando algum tipo de dúvida, faça um comentário no Facebook, na nossa, onde esse vídeo for circular. Acredito que seja no YouTube, né? Mas a princípio a gente deve aperfeiçoar o nosso sistema aqui de transmissão para vocês, beleza? É lógico, a gente foi pego de surpresa aí, né? Com os rígidos critérios e necessários critérios para a nossa segurança, né? Em relação ao novo Covid, né? 19, nossa, né? O coronavírus. E é bom, vamos ficar em casa, né? E vida que segue. Aqueles que os pais não puderem ficar em casa de quarentena, tiverem que trabalhar, enfim, protejam-se, né? Ir ao mercado, enfim. E vamos que vamos manter o foco nos estudos, não deixa a peteca cair, se programem. Lembre-se que acho que as escolas de vocês estão também trabalhando com videoconferência. Então, assim, tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo estudando junto, né? Tanto a gente quanto vocês. Então, assim, é legal vocês estarem com o caderno na mão, assim como a gente está na sala de aula, pega o caderninho, às vezes, né, eu falando rápido aqui, passa alguma coisa, mas lá na apostila tá, você anota, faz um mapa mental, leia a apostila, faça um mapa mental de vocês, beleza? Então, é isso. Um resuminho de vocês ali de cada capítulo. Tire aí um tempinho para se dedicar aos estudos que vai valer a pena. Mas chega de conversa, vamos lá para a nossa aula de Renascimento, capítulo 4. E eu vou fazer uma aula expositiva, à medida que eu vou fazendo uma aula expositiva, eu vou projetar questões da apostila ou fora da apostila também, beleza? Vem as referências e a gente vai trabalhar junto. Bem, então a gente está vendo aqui, ó, capítulo 4 aqui, está sendo projetado para vocês o Renascimento, né? Isso está na apostila 1. Eu não quero projetar isso aqui para vocês, não. Eu quero projetar aqui o conjunto de slides que eu separei para nos orientar. E aí, para a início de conversa, eu quero trabalhar uma questão só para fazer aquele apanhado da nossa última aula, que fala sobre mercantilismo e absolutismo, centralização dos estados nacionais e por aí vai. Tá lá, ó. Eu vou ler para vocês com calma e aquela coisa, se você saber a resposta, guarda no coraçãozinho para não atrapalhar o colega. Brincadeiras, né? Enfim, vamos lá. Ó. O exercício do mercantilismo pressupõe a existência de um Estado forte, capaz de planejar aspectos importantes da economia e de realizar posteriormente a prática dessa planificação. No contexto, ou seja, no período histórico descrito pelo texto, o poder do Estado moderno estaria ligado ao quê? Estaria ligado à capacidade tributária da sociedade? Letra B, a possibilidade de exercício da guerra. Letra C, amplitude da utilização da mão de obra escrava. Letra D, habilidade de mediação de conflitos internacionais. E letra E, quantidade de transação do comércio oriental. E aí, galera, tá, novamente, olhando o enunciado, no contexto descrito pelo texto, o contexto a gente está lá, Europa moderna, né, período aí do absolutismo. Como é que a gente identifica isso aqui no texto?
está falando de quê? Da existência de um Estado forte, um Estado central. E esse mesmo Estado ele vai intervir na economia, intervenção estatal na economia. E para isso há um plano, né? Nós trabalhamos na aula passada o conceito de mercantilismo, né? A intervenção estatal na economia. Então, no contexto, no período moderno, o Estado organizado, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, enfim, estaria ligado ao quê? A correta aqui, galera, é a letra a capacidade tributária da sociedade. Ou seja, o rei, os ministros do rei, né, a nobreza que consulta, que o rei consulta em si, né, que auxilia o rei nas práticas econômicas, ele tem o direito, assim como deve tributar a sociedade. Né? Então, ou seja, imposto, criar imposto, por exemplo, sobre as transações de mercadorias dentro do comércio, tributar, por exemplo, o camponês, aqueles tributos medievais, lembram? Né? Que não é relevante para nosso aprendizado para o IFES, mas, por exemplo, a corvéia, o tostão de Pedro, lembrando que a religião católica ela cobra, ela está associada às monarquias dos estados nacionais. Então, né, a igreja ela também tem a sua parcela de contribuição aí na capacidade de tributar a sociedade. Então, você tem o quê? Um plano de tributação. Beleza? Assim como, assim, lógico, distante, né, do período moderno, mas vamos trabalhar o período contemporâneo rapidamente. Né? O Estado tem direito, assim como deve tributar a sociedade, mas em troca, né, a sociedade recebe o quê? Os auxílios do Estado. Por exemplo, a questão, né, da saúde agora, no caso que a gente está tendo, né, de uma pandemia, enfim. O Estado ele tem que oferecer um sistema, né, de saúde universal, nesse caso, que vai garantir a todos, atingir a todos. Ou seja, a gente está numa república democrática. Enfim, o Estado ele é organizado dessa forma. Agora, voltando aqui no período do absolutismo, da questão em si, o rei ele tributava, beleza. Lembra-se que a principal meta do mercantilismo é o que? Manter a balança comercial favorável. Então, o rei ele vai, a partir, né, o Estado Nacional, a partir da tributação da sociedade, ele vai construir grandes obras, estradas, ele vai construir igrejas, monumentos que vão vão materializar o poder do rei em si. Beleza? Então, isso aí... Olha o corongo aqui. Brincadeira, tá, galera? Uma brincadeira mórbida. Mas, enfim, nesse contexto do absolutismo, rolava essa parada aí. Tranquilo? Por que não é letra B? Vamos lá. Ó. Possibilidade do exercício da guerra. Bom, a gente está falando, aqui o texto ele é bem claro, ó, anunciado no contexto, descrito pelo texto. E aqui a gente não fala de questões bélicas. Letra C. Amplitude da utilização de mão de obra escrava. Professor, a mão de obra escrava, ela fazia parte de algumas práticas do sistema colonial. Beleza, ok. Mas ele não está ligado a um plano de Estado europeu. Beleza? Internamente, no contexto da Europa moderna. Letra D. Habilidade de mediação de conflitos internacionais. Não novamente a gente bate na questão B ali, questões bélicas. E letra E, a quantidade de transação no comércio oriental. Não há uma relação entre essa questão da intervenção do Estado, né, em globalizar, por exemplo, o comércio no Oriente. Há uma intenção de monopólio, como Portugal pretendia, né, assim como todo mundo queria chegar ao Oriente. Mas não há uma questão prática de plano, como está aqui no texto, e está dentro desse contexto em si. Beleza? Então, a letra A. Vamos pegar aqui, quer ver? Ó, isso aí é mercantilismo, foi um assunto da aula passada. Olha lá, ó, questão 2 do capítulo 2, uma questão que caiu no IFES. Tá? Também no contexto da era moderna. Vamos pegar essa questãozinha também, e tem a ver com as questões da centralização do Estado Nacional. Está lá. Ó. Leia o texto. Foi a mais longa guerra da Idade Média.
travada entre a monarquia francesa e a inglesa. Esse conflito durou 116 anos, de 1337 a 1453, começando com a disputa pela coroa francesa. Na época, as guerras não eram conflitos entre estados nacionais, entre nobres, príncipes e reis por trono, títulos e domínios territoriais onde pudesse cobrar impostos. Olha lá, né? A questão tributária está lá no final da Idade Média, início da Idade Moderna, tá? Período de transição. Por isso, não é surpresa que um rei inglês cobiçasse acumular a coroa da França. Então, há interesses da Inglaterra em territórios franceses, né? E foi motivo desse conflito. Mas tá lá, ó. Com relação ao texto, é correto, o texto seria correto afirmar como a verdadeira afirmativa. Então, vamos lá, ó. Letra A. Foi um período de revoluções internas na Inglaterra, que se espalhavam pela vizinhança. Mentiroso, fake news. Não haviam revoluções internas. Revoluções internas vai ser um período do iluminismo. Letra B. Faz menção à chamada Guerra dos 100 Anos. Opa, Guerra dos 100 Anos, processo de centralização da França e da Inglaterra. Tem a ver. Iniciada a partir da morte do rei Carlos IV da França em 1328. Faz muito sentido a letra B. Letra C. O texto chama atenção pelo conflito que deu início à Revolução Francesa. Nossa, passou longe. Tá? A Revolução Francesa, século XIX. Aqui a gente está falando da Baixa Idade Média e início da Era Moderna. Letra D. Refere-se ao início das disputas entre Inglaterra e França pela dominação dos mares. A dominação dos mares, galera, era uma disputa entre Portugal e Espanha. A França e a Inglaterra, elas vão pegar de rebarba territórios e vão fundar colônias na América também. Mas não reflete essa questão marítima. Letra E. Mostram os inúmeros conflitos que sempre ocorreram na Europa a partir das grandes navegações. Bom, também não é a letra E, porque não é, novamente, uma questão ligada à dominação de mares. É a questão correta aqui, a letra B, que faz menção à Guerra dos 100 Anos, iniciada a partir da morte do rei Carlos IV da França em 1328, e aí a gente tem relações familiares entre reis da Inglaterra e o reino da França. A partir disso aí, algumas colônias vão ser disputadas, principalmente próximo ao Canal da Mancha. Beleza? Isso aí é um assunto que muito difícil cair no IFES esse ano para vocês. Vamos passar em seguida aí, lembrando também, né, sobre a questão do absolutismo, que nós trabalhamos também na última aula, só mais essa questão para finalizar o quadro de questões iniciais. Essa aqui eu acredito que não tenha na apostila, vamos prestar atenção, porque ele trabalha filósofos, né, do absolutismo. É interessante a gente recordar alguns, ou algum aqui nessa questão. Tá? Espero que vocês tenham treinado, lembre-se. À medida que eu for avançando com o conteúdo, façam as questões, se organizem e façam as questões, beleza? Então vamos lá. Ó. O estado natural, para Thomas Hobbes, é uma situação de guerra e de anarquia, ou seja, ausência de leis. Né? Os homens são iguais por natureza. Da igualdade procede a desconfiança. E da desconfiança nasce a guerra de um contra o seu semelhante. Então, a gente tem um estado aí de anarquismo, né, no sentido de ausência de um estado presente, e os interesses humanos, eles são guiados, né, tem relações, as relações humanas, elas são guiadas através de desconfianças e questões morais e que colocam os homens muitas vezes em conflito. Continuando o texto, hein, galera? A vida é solitária, pobre, bestial e curta. A que sofrência. A noção de justo e do injusto não existe. O mesmo se dando com a de propriedade. Ou seja, nós temos aí uma visão bem pessimista dessas relações humanas no contexto em que insere Hobbes. De acordo com Thomas Hobbes, os homens, para se verem livres do estado de natureza, então, olha só, ele quer saber, né, de acordo com Hobbes, a reflexão de Hobbes em relação à questão do estado
de natureza do homem. O estado de natureza do homem, se a gente olhar o texto, é uma visão pessimista. Não é? Os homens, eles são desconfiados, eles são, né? Lembra-se que o homem é lobo do próprio homem. Então, lobo do homem. Há uma relação natural, ou seja, homem, né, e a natureza humana em si é uma visão pessimista. E para se livrar disso, ele levanta a tese da importância do Estado civil, do contrato social, a questão de leis, normas, enfim, para libertar o homem desse estado de natureza que não é bom para homens. Então vamos lá, ó, é isso que ele quer saber. Ó. Letra A. Acabaram formando uma sociedade civil cedendo direitos individuais ao soberano. Letra B. Escolheram seus representantes buscando a segurança de um Estado tirano. Gente, república, democracia representativa, né? Então não há essa relação no texto. Escolher representante, não há uma questão de escolha de representante. Tá? Lembra-se que a sucessão de reinos ela se dá por, né, laços familiares, beleza? Então não há questão de escolha de representatividade, como numa república democrática, que é o nosso caso. Letra C. Estabelecer um governo que representava a vontade geral, não é democracia, mentiroso. Letra D. Vontade geral, né? A vontade do povo. Isso aí é só após o iluminismo. Letra D. Determinaram uma nova forma de governo em busca de liberdade igual mentiroso, também iluminismo. Letra E. Organizar um governo que poderia ser destituído caso a proteção fosse negligenciada, ou seja, você tirar o governante caso esse governante não protegesse, né, você como indivíduo. Então, fake news, a letra E. Então, a única correta aqui é o quê? A formação da sociedade civil, há um consenso entre a sociedade civil, e isso se dá o quê? A gente vai abrir mão da nossa liberdade individual ao soberano. Então, cabe ao soberano ele comandar de acordo com o seu código de moral, né? É lógico, com seus conselheiros, como a igreja, né? E a moral religiosa ela está presente nas leis na época do absolutismo. Lembra-se que o rei, né? Lembra-se de Jacques Rousseau, que fundamenta a questão religiosa do rei, o rei é divino e tal. É aquela teoria segundo as Sagradas Escrituras. Né? Então, a teoria do poder divino dos reis, enfim. Tranquilo? Vamos seguir aí agora com nossa aula de Renascimento. Tá nessa época aí do período moderno, capítulo 4, vocês estão vendo aqui, ó, agora aqui no slide, apresentando aqui as principais cidades italianas aqui, ó, né, que fizeram parte desse movimento renascentista. E o nome Renascimento, lembra-se, renascer. Vocês buscarem ali os artistas da época, os filósofos, como até os filósofos do absolutismo, eles estudaram o clássico. Quando a gente olha o clássico, a gente tem que olhar para trás. Os gregos e os romanos. E os homens do período moderno renasceram alguns elementos da antiguidade e pularam elementos da Idade Média para, quando a gente fala assim, elementos no quesito religioso, e buscaram uma nova forma de compreender o mundo, né, que é um mundo de revolução comercial, de que a Terra não é mais plana, né, há a busca pela explicação científica, é lógico, isso não era a maioria da população ainda. É engraçado a gente discutir Terra plana no século XXI, mas essa questão do terraplanismo era muito comum na Europa nessa época aqui, tá? No início do Renascimento. Lembra-se que eles estão saindo da Idade Média. Tá? Então, aqui, ó, século XIV e século XV. E aí isso tudo é fruto de um amplo movimento. Lembra-se a reabertura do Mediterrâneo, as cidades italianas, mesmo com a Idade Média, elas prosperavam comercialmente, principalmente Veneza, por exemplo, né? Circulavam também ideias, as ideias do Oriente, tecnologia, enfim. Tá? E outra, a proximidade com Roma, aqui, ó, onde que fica Roma? No centro da Península Itálica. Então, aqui nós temos um grande acervo de obras do Império Romano e com grande influência grega, lembrando que no sul da Itália as colônias gregas foram fundadas aqui. Mas para a gente que é para IFES, isso não é relevante, porque a atividade clássica não é cobrada do IFES. O que é cobrado? A influência da atividade clássica nas obras do Renascimento
e na nova forma desse homem compreender o mundo. E compreender em si. Lembra-se da questão que a gente acabou de fazer, as relações humanas, né, e a visão pessimista em relação ao indivíduo. Tanto é que, segundo Thomas Hobbes, né, ele deveria abrir mão da sua liberdade em função do Estado. Um Estado forte e que organizava todo um Estado nacional naquele contexto, né, através de leis, e enfim. Né, lembrando, absolutismo, né, a monarquia absoluta. Então, que também financiaram essas obras do Renascimento que a gente vai ver logo em seguida. Então, desenvolvimento político, econômico, tudo isso que eu falei das cidades italianas. Lembrando, a Itália não forma um Estado nacional, mas essas cidades são autônomas em si, tá beleza? Elas tinham muita riqueza nessa época devido ao comércio. Rivalidade entre as cidades, não apenas no âmbito político, mas também na esfera artística e cultural, lógico. Cada cidade aí você vai revelar um grande nome das artes renascentistas. Beleza? Vou pular essa questão do Enem, vamos para a prática do mecenato. O que é um mecenato? É a ideia de financiar a arte, uma obra. E naquela época, assim como hoje, né, galera? Eu não sei vocês aí que talvez tenham, né, tenham pais milionários aí e tal, que querem fazer uma grande obra e tal, e chamar aí um Pablo, tipo, um Rembrandt, olha só, né? Um Bransky da vida, duvido que ele vai fazer isso, mas chama-se, vou pagar milhares de fortunas para Bransky. Aí ele vai pintar lá uma coisa na sua sala. Tá? Então é um cara milionário, filho. Então pensa o seguinte, olha lá, quem era um mecena? Era um banqueiro, um rico comerciante, um nobre, lembrando o clero, que tinha muita grana. Né? Então, esses mecenas, eles financiavam. Havia uma família, eu não lembro se era na Itália, de Florença, eu acho que é a família dos Médici, né, que é uma família muito rica, que financiou grandes obras e também, né, envolvia com as práticas do lucro, né, atividades de banco, enfim. Tá? Então, eram financiadores da arte. Essa arte aqui é Davi. É uma escultura que a gente vai ver mais à frente, vai dar uma analisada rapidamente. Beleza? Aqui a gente tem uma questão, a primeira questão do capítulo 4, que normalmente é cobrado de vocês nesse conteúdo, por exemplo, características, beleza? Então a gente vai treinar aqui. Por exemplo, ó, se vocês tiverem aí a apostila, vocês vão dar uma olhada lá, ó, mentalidade, tudo que eu acabei de falar está aqui, entendeu? Aí vocês façam aí, grifa, tem um marca-texto? Marca o texto aí, filho. Faz o seguinte, bota um post-it, sei lá, vocês gostam, eu prefiro anotar, então se vocês, né, tem a prática de que anota e tal, vai lembrar, bota um post-it aí e tal, coloca assim, estudar características. Normalmente as questões, elas trabalham essas características aí, beleza? Então, deixa eu ver se eu projeto. Opa, deixa eu projetar aqui de novo. Aí, as características do Renascimento foram. Então, a questão número 1, hein, do capítulo 4. Letra A, teocentrismo, realismo, intensa espiritualidade, fake news. Teocentrismo é a concepção de Teo, Deus, como centro. Havia uma relação em algumas obras, né, uma inspiração divina nas obras, mas, né, a gente vai ver, por exemplo, Michelangelo, Capela Sistina e tal, tem anjos, mas é tudo dentro de uma estética renascentista, nada a ver com uma visão idealizada somente por Cristo, aquela coisa toda. Mentira, fake news. E não há também uma questão de intensa espiritualidade. Há uma relação humana, humanista. Tá? Atribuir as qualidades que o homem tem do seu melhor, que é a sua racionalidade, o racionalismo, o individualismo, e por aí vai. O hedonismo, que são as características. Romantismo, beleza, tudo bem. Espírito crítico em relação à política. Temas de inspiração exclusivamente naturalista. Não há uma exclusividade naturalista e não há também uma questão de criticidade política nessa época. Tá? Lembrando que as pessoas ainda eram bastante... a maioria está no campo. Bastante ignorantes, né? Assim como, a grosso modo falando. Letra C. Analfabeta, enfim. Letra C. Ausência de perspectiva e adoção de temas do cotidiano religioso. Já está errado. Tendo como foco valores espirituais, que nem a letra A, fake news. Letra D. Uso de temas ecológicos evidenciando a preocupação com o meio ambiente.
Mentira, isso aí é as coisas do período contemporâneo, recente, né? Preocupação do meio ambiente. Há uma associação, inspiração à natureza, mas não há essa questão de preocupação com o meio ambiente, preocupação ambiental. Então, deve ser a letra E, com certeza. Antropocentrismo, humanismo, inspiração greco-romana. Antropocentrismo, o homem como centro das atenções, o homem como inspiração central. Humanismo, a inspiração, né? O humanismo é a ideia desse homem, a valorização desse homem, ser humano, como um indivíduo racional em si, né, e que é capaz de mudar, talvez, desafiar a natureza em si. Né? Naquela época, havia alguns pensadores, né, alguns renascentistas que projetavam até voar, como Leonardo da Vinci tinha projetos para isso. É lógico que a tecnologia era muito limitada naquela época. Então, aqui nós temos um quadro que aborda as características gerais do Renascimento e há um confronto, né, entre o mundo medieval e o mundo moderno, beleza? Aqui nós temos esse confronto, por exemplo, na Idade Média, as contradições elas eram evidentes na sociedade europeia na época. Então tá lá, o coletivismo medieval, a família, a roça, a galera lá na agricultura familiar, todo mundo pagando para a igreja, e a igreja orando por todos, e a nobreza defendendo por todos. Essa ideia de coletividade. Agora veio o comércio, o espírito burguês, a ideia de a ânsia por lucro, por aí vai a ideia de que liberdade individual, nesse sentido também de prazeres carnais, e, né, necessidade de lucrar, por exemplo, o lucro é individual e não coletivo em si, né? Então tem essas ideias aí, ideias burguesas mercantis, né, ligado ao mercantilismo que nós discutimos na aula passada. Espiritualismo, nós vimos já a questão teocêntrica, né, que está ali no último ponto aqui. O racionalismo, a ideia de racional, de explicar os fenômenos da natureza. Então, os gregos já faziam muito bem isso com a filosofia, coisa que vocês não precisam estudar. Ano que vem, talvez, vocês estudam filosofia e vão entender um pouco mais. É importante estudar filosofia, né, para a gente não ser enganado. Mas fica a dica, tá, galera? Hoje a gente está no século XXI, mas existem líderes religiosos que acreditam que a Terra é plana e a galera vai na onda, né? E, enfim, então o racionalismo faz com que, né, a gente busca, por exemplo, explicações baseadas na ciência, né, em experiência, e por aí vai para as coisas, beleza? A gente tem que se apoiar nisso aí. Enfim, ascetismo, hedonismo. Tá lá, o hedonismo é a busca pelos prazeres individuais. Enfim, e aqui, por exemplo, a escultura de Davi, de Michelangelo, nós temos aqui a valorização do corpo, né, do homem e tal, o humanismo. Quando eu falo homem, é um homem, um indivíduo humano, tá, galera? Não tenta olhar para uma escultura e ver algo ligado a sexismo em si ou qualquer perversão. Isso aqui é uma obra de arte, está aberta em museu na Europa, tem no museu também no Rio de Janeiro, enfim. Aqui muitas vezes a gente não tem hábito de visitar museus, mas a gente tem que ter a cabeça aberta para analisar uma obra de arte. Tranquilo, galera? Então vamos lá. Então aqui tem Davi e tal, né? O corpo humano, o padrão de beleza grego, enfim. Vamos passar aqui. Ai, errei aqui. Passando aí e tal. Como é que essas ideias também foram divulgadas, né, fora da Itália? A gente falou da Península Itálica, cidade de Gênova, Veneza, enfim, mas Florença, Roma, mas tem algo que contribuiu muito também para o avanço e a divulgação dessas obras. Lembrando, não é só arte, não é só escultura, também são livros que foram publicados, romances como Romeu e Julieta, William Shakespeare, né, que é em inglês. Então, assim, o Renascimento foi divulgado em outras regiões da Europa, tem outros artistas também, além de Leonardo da Vinci, Michelangelo, que são alguns do Renascimento italiano. E essas ideias novas, as ideias científicas, elas foram difundidas por meio da tipografia. A imprensa, você vai publicar várias fontes, né, ligadas a um aqui, ó, divulgando toda
uma ideia, reproduzindo essas ideias ou obras em si. Então, foi muito importante para a divulgação do Renascimento. Beleza? A importância da ciência moderna na época, os estudos do corpo humano, anatomia. Se vocês analisarem, por exemplo, a obra de Davi que eu mostrei para vocês, tem uma anatomia pesada ali. Quer ver? Vamos fazer aqui uma questão. Ó. Aqui, o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Tem matemática aqui, ó, figuras geométricas, o círculo e tal. Isso tudo é uma ideia ligada ao homem como uma estrutura perfeita. Né? Lembrando que as figuras geométricas elas têm angulações ali. Eu não sou professor de matemática, tá, galera? Mas os ângulos ali, eles são idênticos, né? O quadrado aqui, enfim. E as medidas do homem aqui, elas possuem aqui uma simetria, beleza? Então tá lá, o Homem de Vitrúvio. A figura acima, intitulada O Homem de Vitrúvio, representa o período renascentista. A partir dela podemos perceber uma das características do Renascimento era heliocentrismo. Heliocentrismo é a concepção do Sol como centro, né? O Sol. Teocentrismo não é a ideia de Deus. Humanismo pode ser colocava a Terra como centro do universo, não é a Terra. Antropocentrismo colocava o homem como centro de todas as coisas. O humanismo, que defendia que Deus é o autor de todas as ações humanas. Mentira, é a letra D, o antropocentrismo aqui. Beleza, galera? Então, alguns artistas podem aparecer para vocês, como Leonardo da Vinci, que é o Renascimento italiano, Mona Lisa aqui, ó, figuras geométricas aqui para traçar a Mona Lisa, a Última Ceia, que é Jesus Cristo, os apóstolos, aqui é um quadro de inspiração religiosa, mas aqui você percebe uma estética, uma característica das pinturas renascentistas, né, que o uso da perspectiva, né, a ideia de três. É tipo um efeito 3D na época, né? Você coloca um plano aqui ao fundo. A natureza ela sempre está presente também nas obras renascentistas. É a ideia de profundidade na arte. Aqui são alguns projetos. Tá? A ideia lá que eu falei, cara, né, Leonardo da Vinci, um modelo de máquinas voadoras. Então, assim, havia uma ideia de pensamento além da época, e muitas dessas ideias aqui elas foram colocadas em prática no século XIX, lá na Primeira Guerra Mundial, enfim. Tá? Michelangelo, Davi, Capela Sistina, pintou a Capela Sistina, os afrescos da Capela Sistina. Se vocês analisarem aqui do lado direito, aqui, ó, as veias e tal, toda uma noção de anatomia, fisiologia, o corpo, uma sensação de movimento também, que é algo que os gregos tinham muito na época do seu maior esplendor cultural. Aqui a Capela Sistina, né, a criação de Adão, a análise aqui, né, de representação do humanismo. A Capela Sistina tem um pecado original. Aqui nós temos inspirações da anatomia do corpo humano, em regiões aqui da árvore, Adão e Eva cometendo pecado, sendo expulsos. Então tem uma temática religiosa, mas dentro de um contexto totalmente diferente do que aquilo que rolava na Idade Média. Donatello, os Tartarugas Ninja, né? Leonardo, Donatello, enfim, Michelangelo e Rafael, que é aqui, ó, a escola de Atenas, os filósofos, né? Sócrates, Heráclito, Platão, Aristóteles aqui no meio. Então você tem toda lembra, renascimento, renascer o passado, o esplendor clássico. Isso aqui é o clássico, tá, galera? Grécia e Roma, beleza? Então é isso, tá? William Shakespeare, isso aqui é uma citação dele que tá lá, que obra de arte é o homem, tão nobre no raciocínio, tão vário na capacidade, forma, o movimento, tão precioso e admirável. Na ação é como um anjo, no entendimento é como Deus, a beleza do mundo, o exemplo dos animais. Então, né, o que diferencia esse homem é essa questão do racionalismo, né? E aí nós temos o Renascimento de Portugal, os Lusíadas, as grandes navegações aí, um tema da época, enfim. O Miguel de Cervantes, fora da Itália, né, tem os países, a Holanda, a França, enfim, vários artistas de fora da Europa que apresentaram aí o Renascimento aí, Rembrandt na Holanda, e por aí vai. Beleza, galera? Então, vamos terminar nossa aula de Renascimento aqui. Espero que todos aí estejam satisfeitos com o nosso serviço, com a nossa videoaula. Desculpa que às vezes a gente improvisa alguma coisa, mas não deixa para depois não, galera. Façam aí os exercícios, tá? Dê continuidade aí os exercícios da apostila,
faz aquilo uma dica, né? Se tiver um tempinho sobrando e tal, eu sei que tem muitas atividades que a escola de vocês estão passando aí de forma remota, mas lembre-se que as aulas do IFES aqui, elas vão ajudar vocês a resolverem as questões objetivas e vão auxiliar também para vocês revisarem conteúdo aí para o nono ano, enfim. Beleza? Ó, beijo no coração. Espero que todos estejam aí seguros, em casa, com a família, respeito os pais de vocês, tá? Sei que é duro às vezes conviver com todo mundo aí em quarentena, mas vamos, né, buscar resiliência e muita tranquilidade aí. Já é? Abração, galera. Até a próxima live.